Boa noite. Trabalhar por uma linguagem desarmada e dar atenção aos rostos esquecidos. Pedido do Papa a jornalistas. Papa Francisco nomeia bispos para dioceses paulistas de Catanduva e São João da Boa Vista. Em São Paulo, o mutirão oferece oportunidade para renegociar contas de água em atraso. Nota técnica da Anvisa atualiza cuidados na doação de órgãos para quem já teve Covid. Nos museus do Vaticano, a emoção de quem restaura as belas obras de artistas espetaculares. Vamos conhecer a biblioteca pioneira na inclusão de pessoas com deficiência visual. E missionários de duas comunidades recordam o aniversário de falecimento do sacerdote que ajudou a transformar a história de muita gente. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano os jornalistas da Sociedade dos Publicistas Católicos da Alemanha. Durante o encontro, o Santo Padre pediu a eles que trabalhem por uma linguagem desarmada e deem atenção aos rostos esquecidos. A Sociedade dos Publicistas Católicos da Alemanha completa 75 anos na missão de comunicar a fé católica ao país e à Europa. A organização, formada por jornalistas eclesiais e civis que trabalha em favor do ecumenismo, diálogo interreligioso, defesa da paz e da liberdade e dignidade humana, foi recebida pelo Papa Francisco. No discurso aos jornalistas, o Santo Padre destacou que os conflitos de hoje são alimentados por notícias falsas e lembrou da importância de estarem fortalecidos pelas raízes cristãs e pela fé vivenciada dia a dia. Desmilitarizados no coração pelo Evangelho, apoiem o desarmamento da linguagem, disse o Papa. Francisco pediu: cuidem em primeiro lugar da dimensão espiritual. Busquem de forma concreta e constante o Evangelho e não os modelos do mundo. Redescubram a conversão pessoal e comunitária por meio dos sacramentos e da oração, da docilidade ao Espírito Santo e não do espírito do tempo. Preservem a dimensão universal católica, pois a vida de fé precisa envolver a todos os contextos. O Papa ainda afirma que a Igreja é missão e os comunicadores católicos não podem ficar neutros em relação à mensagem que transmitem. Só pode ser um ponto de referência quem comunica se colocando em jogo. É preciso sempre pensar no rosto das pessoas, especialmente dos pobres e simples, da sua realidade, dos dramas e esperanças vividos. Mesmo que isso signifique ir contra a corrente, concluiu o pontífice. E a gente continua falando do Papa Francisco, que nomeou hoje 2 novos bispos para a igreja no Brasil. A gente vai a São Paulo chamar hoje o Sidney Fernandes, que tem os detalhes e está retornando aos trabalhos com renovada esperança. Boa noite, bem-vindo para você, Sidney. Boa noite, Reinaldo. Obrigado e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. As nomeações foram para as dioceses de Catanduva e São João da Boa Vista, ambas no interior de São Paulo. Vamos conferir na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos. Monsenhor Eugênio Barbosa Martins, superior-geral da Congregação do Santíssimo Sacramento, foi nomeado para a Diocese de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Nascido em 5 de setembro de 1960, na cidade de Araguari, em Minas Gerais, foi ordenado sacerdote em 9 de dezembro de 1989. Ele vai substituir Dom José Carlos Brandão Cabral, que se tornou bispo emérito da Diocese. Em mensagem para os fiéis da nova diocese, o bispo nomeado destacou que a espiritualidade eucarística orienta sua vida espiritual. O sacerdote salientou que espera testemunhar o gesto profético de Jesus, servindo a todos, em comunhão com a Igreja Sinodal. A Diocese de Catanduva, no interior paulista, também tem novo bispo, Dom José Benedito Cardoso. O sacerdote recebeu sua ordenação episcopal em 2019 pelas mãos do cardeal Odilo Scherer e atuava como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Toda essa experiência de trabalho, de serviço de amizade, com certeza que vai ser bastante útil para o novo serviço lá em Catanduva.
Nascido em 12 de setembro de 1961, em Angatuba, região de Itapetininga, no interior paulista, Dom José foi ordenado sacerdote em 1986. Antes de ser nomeado bispo, esteve à frente da paróquia São Roque, na diocese de Itapetininga, durante 32 anos e realizou diversos trabalhos na cúria diocesana. A posse de Dom José será no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Catanduva. Eu sou do interior de São Paulo, e lá é uma diocese também de interior. Eu acho que a gente vai se dar bem. Então, minha expectativa é das melhores. Que Deus abençoe os meus irmãos e irmãs da diocese de Catanduva. Quero ser pastor, pai, companheiro, irmão de todos eles. Hoje é lembrado o Dia Mundial do Braille, sistema que facilita a comunicação de pessoas cegas e foi criado pelo deficiente visual Louis Braille na França em 1825. Aqui em São Paulo, nossa equipe foi conhecer uma biblioteca pioneira na inclusão de pessoas com deficiência visual. Atento à escrita na máquina de Braille, Nelson, que tem baixa visão, lembra ter conhecido a biblioteca de livros em Braille na infância. Ele trabalha há quase 30 anos no local. No caso, a gente faz atendimento ao público, né? E no outro setor, a gente faz livros falados. A Biblioteca Louis Braille foi fundada em 1947 por Dorina Noil, que tinha deficiência visual e ficou conhecida por seus trabalhos sociais. Em 1986, o local mudou de endereço, aqui para o Centro Cultural São Paulo. São mais de 3.000 livros no acervo em Braille e audiobooks. Todo o nosso espaço ele é pensado sobre a perspectiva da acessibilidade e da inclusão das pessoas. Então, desde o início, nós fazemos a produção dos livros em Braille, aqui dentro mesmo, pelos nossos funcionários, e os audiolivros. Os livros em Braille e audiobooks são feitos pelos funcionários cegos e voluntários que ajudam no processo. O céu se fechou de repente e começou a chover. Na biblioteca há ainda um computador acessível e aulas de leitura e escrita em Braille. O local homenageia o francês Louis Braille. Aos 5 anos ele perdeu a visão e aos 16 criou o sistema adotado hoje como alfabeto para cegos. Somente na década de 50 do século XIX, que o Dom Pedro II inaugura a primeira escola de Braille aqui. Ler em Braille é uma atividade realizada por quem tem deficiência visual. A última pesquisa Cenários da Leitura Acessível, divulgada pela Fundação Dorina Noil, ouviu 400 pessoas com cegueira e baixa visão. 8 em cada 10 entrevistados leem pelo menos uma vez por semana. Eles leem bastante, inclusive o livro em Braille é um livro que ele é mais extenso do que o livro em tinta. Então, uma obra em tinta, ela vai dar o equivalente a 5, 6 volumes em Braille. Eu sou a pessoa que eu sempre digo que eu sou realizado, porque é tão bom quando você trabalha num lugar que você gosta. A chuva que atingiu o Vale do Paraíba, em São Paulo, ontem fez com que algumas cidades registrassem pontos de alagamento, assustando a população que registrou a grande quantidade de água nas redes sociais. Em Caçapava, a Avenida Brasil, uma das principais do município, ficou submersa. Nas redes sociais, um morador mostra a faixa da avenida completamente alagada. Outro morador usou o colchão inflável, remou e surfou na correnteza formada pela enchente. No residencial Itália, em Guaratinguetá, a água invadiu as casas e foi preciso arrastar os móveis. As ruas de acesso ficaram interditadas devido à forte correnteza. Já os moradores da Vila Batista, em Cruzeiro, ficaram ilhados. Alguns se arriscaram a passar, outros esperaram o escoamento da água e a diminuição da chuva. Diversos outros pontos da cidade ficaram alagados e intransitáveis. Na sexta-feira, pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas na região, porém com menor potencial em comparação aos últimos dias. Não há indicativo para acumulados expressivos. Arielle Prado, então, vem agora com a previsão do tempo para esta sexta-feira. Boa noite, Arielle.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. A chuva persistente e volumosa pode causar transtornos à população do norte de Minas e Espírito Santo. No Rio de Janeiro e também em São Paulo, a chuva pode vir, mas em forma de pancadas isoladas à tarde. O tempo fica firme na metade sul do Mato Grosso do Sul. Em Goiás e também em Mato Grosso, vem chuva e ela se intensifica. No Distrito Federal, a previsão de raios e rajadas de vento. No Nordeste, a chuva aparece no sul da Bahia. E nessa área amarela do mapa, é o sol que prevalece. O sul do Pará, sudeste do Amazonas e todo o Tocantins deve ter fortes pancadas de chuva. O sol agora aparece em mais áreas do sul do Brasil, como vemos no mapa. A metade oeste dos 3 estados tem tempo firme e pouca nebulosidade. Já o litoral do Paraná e também de Santa Catarina, a pancada de chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. Vamos às temperaturas para esta sexta-feira. Em Salvador, variando de 25 a 30 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Por hoje é isso, Reinaldo. Eu volto amanhã com a previsão do tempo para o nosso final de semana. Ok, Arielle, obrigado. Bom descanso para você. Boa noite. Olha, em São Paulo tem feirão para renegociar contas de água em atraso. Sidney Fernandes explica para a gente essa situação. Pois é, o ano só está começando e quem tem contas de água atrasadas poderá renegociar as dívidas até o dia 13 deste mês. É o mutirão promovido pela Sabesp. Mais de 230 mil consumidores estão com as contas em dia. As informações com Natália Cassiano. A ação é voltada para imóveis comerciais, residenciais, industriais que tenham conta em aberto. O usuário poderá ter descontos de até 100% nos valores dos juros, atualização monetária e multas, além da possibilidade de parcelamento dos débitos, seja na capital Grande São Paulo, interior ou litoral. O feirão acontece em todos os postos oficiais de atendimento da companhia, canais digitais, atendimento eletrônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. Para negociar, é necessário apresentar o documento original com foto e uma conta de água para identificar o número de fornecimento do imóvel. Clientes que apresentam débito devido a algum vazamento de água ou outro tipo de ocorrência têm o direito de renegociar. A gente faz a renegociação e nesses casos em especial aí que a pessoa teve alguma conta um pouco maior em decorrência de vazamentos, aí a gente também leva isso em conta e faz aí o parcelamento para que a pessoa consiga equacionar e colocar isso dentro do orçamento dela, né? Mais de 3.500 pessoas se beneficiaram com esta iniciativa. Mais informações você encontra no site sabesp.com.br. De São Paulo, Natália Cassiano para o Canção Nova Notícias. A participação de São Paulo de hoje no Canção Nova Notícias fica por aqui. Amanhã voltaremos com mais informações. Boa noite a todos. Reinaldo. Obrigado, boa noite para você, Sidney. Bom descanso. Olha, o início de ano novo é também momento de renovar a esperança, de recolocação no mercado de trabalho. Para quem está à procura de emprego, nossa equipe preparou reportagem com algumas dicas que podem ajudar. No primeiro dia útil do ano, Wellington foi dispensado da empresa onde trabalhava. Desde então, está em busca de nova oportunidade. Eu vi currículo, ou pela internet, ou pessoalmente, eu venho, converso. Se não procurar, não tem jeito. Em 2023, foram gerados quase 2 milhões de novos postos de trabalho no Brasil, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Números mais recentes do IBGE mostram que no terceiro trimestre do ano passado, o país tinha mais de 8 milhões de desempregados. Para este ano, a expectativa é que novas vagas sejam criadas. O setor de varejo, a gente tem um pouco de preocupação em função dessas grandes empresas que estão em situações de recuperação judicial e podem vir a demitir. E quando a gente fala em grandes empresas, elas têm a cadeia produtiva delas que pode sofrer com isso, então aí vem em cadeia. E alguns setores como construção, a parte de mineração, elas já vão ter um aumento. Então, a gente espera aí uma estabilidade. Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho,
Uma dica é fazer cursos de qualificação na área pretendida. A gente tem infinitos cursos gratuitos pela internet, tem cursos técnicos que por valores mais em conta, né? Ou seja, as pessoas têm que se qualificar, porque o mercado, ele realmente, a tendência a absorver são pessoas mais estratégicas. Ficar atento ao currículo e ter informações sobre a empresa também são um diferencial. É muito importante que esse profissional ele tenha em mente que o currículo vai ser o cartão de visita que ele vai ter perante a empresa. Então, fazer um currículo atrativo faz total diferença. Um currículo sucinto, mas bem objetivo. O processo seletivo, ele é uma avaliação. Então é necessário que essa pessoa estude, se prepare, capacite, busque informações sobre as empresas e a área que ela quer atuar, justamente para que ela consiga colocar no currículo especificações, experiências que tenham a ver, né, com a vaga que ela está pleiteando. Outra alternativa são os concursos públicos previstos para 2024. Porque está abrindo muita oportunidade, são salários bem interessantes, salários acima da média do mercado, e que vão trazer, pelo menos, essa possibilidade de um emprego até com um pouco mais de estabilidade no primeiro momento. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que não há expectativas para zerar a fila do INSS, mas que ela pode diminuir. Assunto para Liana Nunes, em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. Exatamente, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, atualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas aguardam respostas da Previdência Social para a concessão de benefícios. O governo prometeu reduzir o tempo de espera para 1 mês. Pouco mais de 39 milhões de brasileiros recebem algum tipo de benefício do INSS e mais de 1,5 milhão espera receber uma resposta do órgão para concessão. Os pagamentos vão além da aposentadoria, incluindo auxílios por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada e pensão por morte. Logo após a posse, em janeiro do ano passado, Carlos Lupe disse aos jornalistas que ia zerar a fila do INSS e dar uma resposta em até 5 dias. 12 meses depois, o otimismo não é o mesmo. O ministro afirma ser impossível zerar a fila, mas reduzir. Eu nunca falei em zerar, porque todo mês entra de 900 mil, 1 milhão de pedidos iniciais. Então, a cada mês você vai rodando. Entra mais de 900 mil, 1 milhão de pedidos. Estava em torno de 80, 90, até 100 dias a média de conclusão dos processos. Caiu para 48, 49. Metade do que estava esperando até o final do ano passado. A fila também caiu, nós vamos ter os dados finais de dezembro e caiu bem. Então, nós estamos trabalhando. O ministro da Previdência também afirmou que a inclusão de novas tecnologias vai agilizar o trabalho dos servidores do INSS. Nós estamos automatizando, nós estamos melhorando muito com o sistema da DataPrev, vários serviços. Um deles é que nós começamos o ateste médico, atestado médico, que pode ser por via a página do INSS, o meu INSS, o portal, pode ser nas agências, a pessoa levando o atestado, não precisa mais ter a perícia. A declaração do ministro foi logo após a abertura do curso de formação de novos servidores da Previdência Social. Quase 300 devem tomar posse no primeiro semestre do ano. De acordo com a Previdência Social, o órgão conta com 19 mil servidores. Há 15 anos, eram 40 mil. Essa é uma casa onde as coisas têm que acontecer. As agências têm que ser abertas. O meu INSS, que recebe 70 milhões de acesso mês, tudo aqui é bilionário. E acontecer significa agilizar os processos para humanizar o atendimento às pessoas, que são o centro de toda a política pública. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do Distrito Federal divulgaram hoje o protocolo de segurança, indicando o fechamento parcial da esplanada dos ministérios e o entorno da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, próxima segunda-feira, quando será completado 1 ano da depredação dos prédios do Legislativo, Executivo e Judiciário. Uma cerimônia em alusão ao retorno das atividades após a reestruturação dos locais vai acontecer nesta mesma data no Congresso Nacional.
E depois do recesso no Rio de Janeiro, o presidente Lula deve despachar no Planalto nesta sexta-feira. Na capital federal, Lula terá pela frente um longo caminho de negociações para ampliar a base do governo. Há expectativa de reforma ministerial com mudanças pontuais para acomodar antigos e novos aliados. A primeira tarefa de Lula no retorno, conseguir aliados para a cerimônia do dia 8 de janeiro. O governo não quer deixar a data passar em branco e relembrar os atos de invasão de prédios públicos dos três poderes. Os governadores de São Paulo, Goiás e do Distrito Federal já justificaram a ausência no evento. O passo seguinte é a escolha do substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça. O ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, é cotado para o cargo e concorre com Simone Tebet e Ricardo Capelli, interino na função. Lula pode fazer trocas em outras pastas com a saída de ministros para concorrer nas eleições de outubro e também para acomodar partidos da base. No Congresso, o primeiro embate pode ser a aprovação do projeto de lei para regular as redes sociais e a reforma tributária ainda seguirá na pauta. O texto principal foi aprovado, mas leis complementares precisam ser trabalhadas para regulamentar mais de 70 itens da emenda constitucional. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E olha, uma ação conjunta do Ministério da Saúde com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou os critérios para a doação de órgãos e transplantes de órgãos oculares pós-pandemia. A doação de órgãos é necessária para suprir a fila de espera que existe no Brasil. No Rio Grande do Sul, uma fundação estimula a cultura doadora. O vírus da Covid-19 ainda afeta os brasileiros. Para resguardar pacientes com maior risco de desenvolver a forma mais grave da doença, revisões do Sistema Nacional de Transplantes e da Vigilância Sanitária foram implementadas por meio de nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Critérios que observam sinais e sintomas de uma infecção antes da morte do doador, dados de exames laboratoriais. As condutas recomendadas na nota técnica estão fundamentadas em evidências operacionais e científicas. Além disso, estratégias adicionais baseadas em informações epidemiológicas divulgadas por autoridades federais, estaduais, municipais e do DF também devem ser incorporadas às orientações. Brasil, nós temos uma grande dificuldade, uma grande carência, é um recurso super escasso a doação de órgãos. Muitas das vezes, então, a nota técnica autoriza que seja feita esta doação, fazendo esta análise de risco e de benefício ao doador. O documento atualiza os critérios para doação e transplante de órgãos e tecidos oculares. Ao menos 60 mil brasileiros aguardam por doações de órgãos. Muitas iniciativas incentivam o ato de solidariedade que mantém viva a esperança de tanta gente. Esse olhar do depoimento das pessoas que passam pelo processo, seja uma pessoa em lista, seja uma pessoa transplantada ou uma família doadora, foi um dos grandes motes do Cultura Doadora. Restaurar as obras dos museus do Vaticano já é considerado um trabalho de grande responsabilidade. Agora imagine restaurar uma obra-prima com a assinatura de artistas como Michelangelo, tema da crônica de Wallace Andrade. Obras com riquezas de detalhes, olhos com requintes de sensibilidade. O cotonete gigante tem função importante: manter firmes as mãos de Caterina e não manchar a tela. A obra é do artista italiano Moreto de Brescia, feita em 1550. A Madonna entronizada e criança com santos, Francisco de Assis e Rita de Cássia. Me sinto muito honrada, me considero também uma pintora e de alguma forma me sinto muito próxima do artista que se inspirou e criou esta obra. O pincel de Alessandra Zarelli tem uma conversa séria com a obra de Michelangelo. A artista já sabe acalmar o coração e não errar os caminhos da restauração por causa da emoção.
Trabalhar em uma obra de Michelangelo é realmente uma emoção indescritível. Eu procuro me manter desapegada e concentrada no que tenho que fazer. Caso contrário, a emoção toma conta de mim e me deixa paralisada. A equipe de elite do Laboratório de Restauração dos Museus do Vaticano tem 36 restauradores, artistas capazes de trabalhar com química, física e história, tudo num esforço tremendo para se conter e não errar os retoques das grandes obras. É importante ser humilde, respeitar o trabalho e ter formação científica para compreender também os materiais. O restaurador tem que entender o material. Não importa se temos diante de nós um Michelangelo ou o quadro da nossa avó, nossa dedicação tem que ser exatamente a mesma. Diciamo che mi riservo dei momenti a fine giornata magari dove Eu reservo um momento no final do dia onde paro de trabalhar e contemplo. Desfruto da emoção de estar tão perto de obras-primas como o Michelangelo. Isso é algo indescritível. Maravilhoso. O trabalho de Alessandra, Caterine e toda a equipe foi tema de uma exposição no coração de Roma. Afinal, são essas pessoas que cuidam dos famosos afrescos da Capela Sistina e todo o acervo vaticano, com 5.300 pinturas a óleo emolduradas e dezenas de estátuas em madeira. Arte preservada constantemente e que ajuda a manter viva a memória da Igreja em Roma e no mundo. A Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, está recebendo até o dia 16 de janeiro as inscrições para o vestibular simplificado. É a oportunidade para quem busca o acesso ao ensino superior. De Santo Amaro, no Grande ABC Paulista, para uma cidade do interior. Foi algo muito positivo, assim, ter vindo para cá. Eu entrei como aluna da Bolsa Canção Nova, então, justamente porque eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade, mais a moradia aqui. Oportunidade, palavra-chave para a mudança de vida. O ensino superior é um dos caminhos para a realização profissional. Na biblioteca desta instituição, o BIP é o sinal de que os livros estão disponíveis para contribuir com o conhecimento dos alunos. Por ser uma faculdade católica, muita gente espera que só possam haver TCCs católicos ou que falem de fé, de religião. E não, né? A minha sala foi uma sala bem grande e tinha um trabalho sobre as mais diversas temáticas. É o MEC, né, que dita como as faculdades funcionam, como o ensino superior funciona. Então, nesse caso, nós seguimos rigorosamente o que é regido pelo MEC mesmo. O ensino é o mesmo para todo mundo, né? O tratamento é o mesmo para todo mundo. Para quem quer se aprofundar mais na fé, a gente tem a pastoral universitária, a gente tem os grupos de oração universitária, as adorações, santas missas. O diferencial, ele consiste na formação tanto da pessoa, né, capacitando a pessoa profissionalmente e espiritualmente. Experiência vivenciada por Esther durante 4 anos, agora aberta ao público com um vestibular simplificado. Nós temos hoje sendo oferecidos 5 cursos e uma turma de cada curso, né? Nós ainda somos uma faculdade com poucos alunos, porém com muita qualidade, né? Com vagas limitadas para cada curso, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas por candidatos de todo o Brasil pelo site fcn.edu.br. Clicando no banner, você é direcionado ao portal de inscrição e aí é só preencher os seus dados, né, conforme foram sendo solicitados. A aplicação do exame é presencial e ocorre no dia 20 de janeiro. A filantropia oferece bolsas de 50% e 100% para os alunos dentro de um processo seletivo, né? E depois nós temos também o programa Bolsa Canção Nova, e esse está atrelado ao trabalho voluntário e estágio. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter saído da minha cidade e vindo para cá. Tenho outros colegas também de turma que vieram de outras regiões do Brasil e que também não se arrependem de terem vindo para cá, se formar aqui. Muitas vezes demanda esse esforço de sair, às vezes deixar família, deixar amigos, que são coisas que para nós são muito preciosas, mas vale a pena fazer isso. Pelo menos aqui na Faculdade de Canção Nova vale a pena. E que trabalho bonito que é feito pela Faculdade Canção Nova, né? Que abraça a missão de educar.
é tão essencial para a vida das pessoas, né? A faculdade Canção Nova continua abraçando a missão de educar. É essencial para a vida, tanto quanto para o profissional em diversos aspectos. Ela é fruto de uma videira bem cuidada e seus alunos, o resultado de sua qualidade. Assim como as plantas, aquele que se dedica ao estudo cresce. A evangelização também acontece assim. Quem ajuda a obra Canção Nova, evangeliza junto com ela. Graças aos sócios e benfeitores, nós estamos com 12% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de janeiro. Seja Canção Nova com a gente, vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação, conheça mais e obrigado por sua generosidade. Olha, missionários das comunidades Betânia e Canção Nova conduziram hoje as atividades nesta quinta-feira de adoração na Canção Nova, na Chácara de Santa Cruz, no interior de São Paulo. E recordaram o aniversário de falecimento de Padre Léo, sacerdote que ajudou a transformar a vida de tantas pessoas. Carisma de quem sabia que Deus lhe confiava algo grande. Cuidar de um rebanho chamado Betânia e de seus filhos espirituais que viria a ter. 17 anos se passaram desde que o sacerdote deixou rastros de amor, cuidado e atenção aos mais vulneráveis. É impressionante como ele tem alcançado tantas pessoas que têm descoberto agora, as novas gerações, descobrindo o Padre Léo, os jovens, e encontrando nele respostas atuais. Missionário, sacerdote, pai espiritual de tantas pessoas deste Brasil. Este foi Padre Léo. O fundador da comunidade Betânia ofereceu a oportunidade de recomeço para muitos que precisaram de seu auxílio. O Padre Léo é verdadeiramente um santo para mim. Foi aonde eu pude resgatar os meus sonhos, aonde eu pude ter perspectiva de vida, porque antes não tinha. O homem da Eucaristia, o homem da palavra, né? Ele tinha um dom sem explicação, um amor pela palavra de Deus que não tem igual. A comunidade Betânia faz parte do seu legado terreno. A obra tem o propósito de restaurar a vida das pessoas a partir do acolhimento. Eu digo que Betânia é uma peça-chave do quebra-cabeça. Porque lá eu encontrei o sentido da minha vida. Quem conviveu com o Padre Léo conheceu a alegria de tê-lo por perto. Um amigo maravilhoso que eu tive, foi um presente de Deus. Eu conheci o Padre Léo ainda antes do seminário. Padre Léo e Padre Jonas foram grandes amigos que dedicaram tempo e atenção às coisas do alto. Juntos contribuíram com o anúncio do Evangelho pelo país. Hoje esse reencontro ocorreu de forma diferente. Padre Léo, que sempre se considerava também filho do Monsenhor Jonas Habib, e Canção Nova ali na veia, continua presente. Então eu não tenho dúvida que o futuro será como sempre foi, de abraço fraterno, amoroso, terno, entre Canção Nova e Comunidade Betânia. Padre Léo ensinou que a presença física é a mais pobre das presenças e mostrou que é possível ter uma vida de santidade, experimentando o abandono na providência divina, para um dia habitar o céu. E assim, com esta reportagem sobre o saudoso Padre Léo, Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista às 9 horas ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10 ao Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.